Bom, no nosso quadro Saúde, vamos falar de depressão. Gente, uma doença que pode atingir qualquer pessoa e que muitas vezes é deixada de lado e até mesmo chamada assim de uma doença que não é doença, enfim. É hora de encarar esse problema e como que as pessoas podem ajudar, inclusive, a salvar vidas. Então, vamos conversar a partir de agora, ao vivo, com o médico psiquiatra, Dr. Leonardo Luiz. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo, para a gente falar de um assunto tão importante e que necessário, que precisa ser falado, né? Bom dia, Neyara. Bom dia aos telespectadores da Cidade Verde. Sempre precisa ser falado e cada vez mais, até porque é um tema de saúde pública, onde hoje em dia se projetava que em 2030 a depressão fosse ser a doença mais comum do mundo. Com a pandemia, esse número ele foi antecipado. Então, para você ter uma ideia, Neyara, de 2005 a 2015, a gente já tinha um incremento de 18% nos números no mundo. Na pandemia, a gente teve um aumento de 27%. Então, hoje, as estimativas, inclusive segundo o último Congresso americano e o último Congresso europeu, é que em torno de 15% a 17% das pessoas no mundo tenham depressão. Bom, eu acho que é importante a gente primeiro diferenciar quando que é depressão, quando que é ansiedade, porque a gente vê as pessoas realmente vivendo nesse mundo hoje, pós-pandemia. Enfim, como caracterizar, como diagnosticar uma depressão, doutor? Isso é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, existe, inclusive nos nossos manuais, um quadro que a gente chama de depressão ansiosa. Porque, na verdade, é extremamente comum haver uma comorbidade, né? As duas síndromes, as duas doenças virem juntas. Né? Mas a depressão, ela, como o próprio nome fala, é um estado onde o humor deprime, né? E aí, diferentemente da tristeza, a pessoa ela perde de fato a sua funcionalidade, ela perde a sua capacidade, né, de funcionar como antes, ela tem dificuldade em ter prazer, ela tem dificuldade em tomar um cafezinho, ela tem dificuldade em ligar para um amigo ou uma amiga, ela começa a se retrair, começa a ter dificuldade de sair da cama e, de repente, quando você observa, a pessoa já está em um estado onde ela não está trabalhando, onde as relações afetivas estão completamente diferentes, né, do que era antes. O padrão de apetite pode perder muito peso, pode ganhar muito peso. O sono pode ficar ruim ou muito exagerado. Exato. E a depressão, ela sempre vem com ansiedade ou você pode começar com uma crise ansiosa e depois desencadear numa depressão? Ou você já pode chegar, caiu já na depressão? Como que funciona isso? E qual é a diferença de ansiedade para a depressão? Perfeito. Nossa, você está fazendo perguntas muito interessantes. O que acontece? Hoje, uma outra entidade, infelizmente bastante comum, é o transtorno de pânico. E aí, o que acontece? Até para o público, né, leigo em casa entender, imagina que quando você está com uma roda girando muito forte e você tem uma crise de ansiedade, a fisiopatologia, no caso que a gente chama como se fosse o curso da doença, se não tratasse, você ia observar o quê? Literalmente a pessoa deprimir, porque aquela roda ela esgota, né? Há uma alteração dos neurotransmissores, que é serotonina, dopamina e noradrenalina. A ansiedade, geralmente, ela cursa com mais pensamentos antecipatórios, com aquela sensação de desespero do tudo ou nada, agora ou nunca. Se não tiver isso, eu não tenho saída. E a depressão, geralmente, pode cursar assim também, mas ela cursa geralmente com mais lentificação, mais tristeza, mais, não quero saber de nada. Os sintomas, geralmente, é como a gente chama, é como se fosse, de fato, um sinal de menos em cima da pessoa. Ou seja, você não precisa estar ansioso para ter depressão. E nem vice-versa. Você pode ter as duas coisas juntas, infelizmente. Gente, ansiedade também, eu acho que é um mal, assim, que a gente está, que você já começa a se preocupar antes do tempo, né? Eu já estou pré-ocupar, ou seja, eu me ocupo antes. Tanto que na ansiedade, dentro do que a gente chama de psicopatologia, o que é mais presente é o que a gente chama de pensamentos antecipatórios, né? Que é justamente tipo, não estou aqui, eu vou dormir, eu começo a pensar em 2052, em 2070, volta aqui um pouco, e aí já projeta a agenda da semana, enfim. Porque o ser humano, na verdade, ele tem três grandes crenças principais, onde são os maiores fatores geradores de angústia, que é uma base também dos dois, né? Que é o desamor, o desvalor e o desamparo. A gente chama os 3 Ds das crenças centrais, né? Porque todo mundo quer ser amado, quer ser amparado e quer ser valorado, né? Valorizado. Mais ainda, quando entra a temática do suicídio, entra o 4 Ds, né? Que completaria isso, que é o fator de risco maior, que seria a desesperança, né?
Tá, vamos falar, a gente fala sempre de rede de apoio, gente. Rede de apoio são aquelas pessoas que estão ao seu lado, no trabalho, em casa. Enfim, qual o papel dessa rede de apoio para a gente finalizar? Porque eu acho que eu passaria aqui o Notícia da Manhã todo conversando com o senhor. Mas vamos lá, o que essa rede de apoio deve fazer? Como diagnosticar? Como já agir antes de chegar numa situação como um suicídio, que aí já é o fim da linha, né? O que fazer? Essa rede de apoio, ela é importante, primeiro, de estar sempre atenta a um sinal onde a pessoa começa a ter comportamentos muito disruptivos, né, em relação ao que ela era antes, tá? Às vezes você se sensibilizar, tipo, olha, vamos procurar um profissional, porque como você mesmo estava falando na questão dos pré-conceitos, ninguém fala, tipo, olha, tira teu antipertensivo, vamos usar o antipertensivo para pressão, né? E aí, às vezes, as pessoas têm esse estigma com o antidepressivo, como se fosse mudar ou moldar a vida. Na verdade, é o contrário, vai salvar a vida, né? E essa rede de apoio, ela, às vezes, fala, mas já tentei ajudar, a pessoa não quer ajuda, desistir. Bem, vira e mexe é o que a gente chama de dessensibilização. Vai tentando aos poucos até que uma hora essa pessoa consegue. E, em uma situação de risco iminente maior, aí sim procurar um serviço até de urgência, né, para que as coisas não tomem, né, um grau catastrófico até maior. Bom, doutor, eu sei que os consultórios de psiquiatras estão lotados. Às vezes, particular mesmo, você não tem vaga. Imagina no SUS, só para a gente finalizar. No SUS, o senhor tem essa informação onde as pessoas podem procurar ajuda? Porque muitas vezes a pessoa não tem acesso a uma rede privada. Neyara, é extremamente importante o que você está colocando, porque os números da Organização Mundial de Saúde falam que há uma defasagem de 70% entre as pessoas que precisam de tratamento e as que conseguem. Em Teresina e até mesmo no interior, a rede CAPS, né, ainda é a porta de entrada do sistema, mas as UBSs, os médicos generalistas, eles estão capacitados para tratarem os quadros leves, tanto ansiosos quanto depressivos. A gente, enquanto professor na universidade, a gente sempre treina os alunos, tanto na rede pública quanto privada, para esse atendimento inicial e referenciar os pacientes que sejam mais graves, que precisem mais especificamente de cuidados. Ok, então muito obrigada, doutor Leonardo Luiz. Conversei com ele, é psiquiatra, a gente conversou agora sobre depressão. Muito obrigada, prazer enorme. Prazer.